Olá, que prazer é a gente estar junto aqui outra vez no nosso Café e Fé. Café é um estimulante maravilhoso, fé é um descanso fora de série e os dois juntos produzem uma boa relação. A gente tomar esse cafezinho, poder desenvolver a nossa fé, porque o nosso objetivo aqui é falar daquilo que gera fé. O Evangelho, a pessoa de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele é o autor e ele é o consumador da fé. Autor, a origem, consumador, o executivo. A fé tem uma fonte e tem um processador, que é o próprio Jesus. Assim como a luz do sol vem do sol, mas também ela é um estimulante para a nossa visibilidade do próprio sol. Deus nos dá a fé para que nós possamos crer em Deus. O nosso objetivo aqui é falar desse evangelho, das riquezas de Deus, do evangelho insondável de Cristo, e os links estão aí nas redes sociais para que você veja a nossa programação, para que você possa conhecer o conteúdo e também participar, dando opinião, fazendo perguntas, e que nós possamos, pela graça de Deus, poder ajudar nesse processo. Contamos com você como aliado, como parceiro, na distribuição desse material com outras pessoas, também você sendo um parceiro no quarto de guerra, no lugar da oração. Nós vivemos hoje muitas lutas espirituais que nem sempre são percebidas, e a vitória vem quando nós nos curvamos diante do trono da graça de Deus, estamos orando. Então, você está sendo convidado para ser um parceiro de oração, e se for também possível, que você nos ajude na sustentabilidade do programa, porque ele tem custos e você pode ser um contribuinte e vai nos ajudar bastante. Nós vamos para um pequeno devocional e vamos voltar logo logo. Bom dia, meus queridos, graça e paz. Estamos aqui novamente com muita alegria no coração para poder falar para vocês desse evangelho que transforma as nossas vidas de dentro para fora. E quero lembrá-los, mais uma vez, cobrá-los. Vocês estão lendo a carta de Paulo aos Romanos, uma carta de um peso, de uma significância, que o evangelho é Deus agindo, que o evangelho é graça. E o nosso texto base tem sido Romanos 1,12, quando Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentil. E hoje eu queria ler com vocês mais um texto que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 23, no capítulo 3, do versículo 23 e 24, que nos diz assim. Primeiro, Paulo diz assim: todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Então, presta atenção no que Paulo está dizendo. Ele diz: todos pecaram, e ele diz: e separados, destituídos estão da glória de Deus. E aí no versículo 24 ele diz: sendo, pois, justificados gratuitamente por meio da sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Meus queridos, esses dois versículos eu creio que eles dão uma conferência de um final de semana. Primeiro, Paulo diz: todos pecaram. E eu quero que você preste atenção nessa expressão todos. Todos, não deixa ninguém de fora.
Todos pecaram. A Bíblia diz, eis que eu nasci na iniquidade, o Salmo 51:5 diz essa verdade. Eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então todos nós já nascemos com a natureza de pecado dentro de nós, essa natureza controla a nossa vida. Jesus diz que aquele que comete pecado é escravo do pecado, não se engane, você e eu nascemos escravos dessa natureza. Mas aí no versículo 24 ele diz, sendo, pois, justificados, presta atenção na graça, presta atenção no evangelho. Nós temos batido em cima disso. Religião é eu tentando mudar a minha vida. Religião é eu tentando fazer algo. Evangelho é Deus vindo ao nosso encontro, é Deus operando na nossa vida, é Deus fazendo tudo por nós em Cristo Jesus. Essa expressão de João 19:30, quando Jesus disse lá, tudo está pronto, tudo está consumado. Ali Jesus consumou uma eterna redenção. Por isso que Paulo diz, sendo, pois, justificados gratuitamente por meio da sua graça. Olha a redundância aqui de graça. Evangelho é graça, religião é esforço. Religião é eu fazendo, evangelho é Deus fazendo, sem que eu mereça. Então ele diz, sendo justificado gratuitamente, mediante a sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Só existe redenção em Cristo Jesus. Jesus veio nesse mundo para nos redimir de todo o pecado. E para nos redimir do pecado, entra o Evangelho. Evangelho, nós já falamos aqui dessa palavra, é boa nova, é boa notícia. Evangelho, nós já falamos, é morte e ressurreição de Cristo, aonde eu encontro a minha atração no corpo dele naquela cruz, como ele diz em João 12:32, a morte para o meu eu naquela cruz, como ele diz em Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a ressurreição juntamente com ele, para que ele venha habitar em mim. Então, a redenção, ela é gratuitamente por meio da sua graça e a redenção encontra-se em Cristo Jesus. Que alegria poder anunciar esse evangelho. Graça e paz, até a próxima, se Deus quiser. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Temos tratado aqui das coisas ligadas aos últimos dias e com um foco na epístola de Hebreus, uma carta que foi escrita à igreja do primeiro século, uma igreja que estava enfrentando lutas tremendas aí pelos anos de 60 a 64, 65, primeiramente com Cláudio, o imperador Cláudio, que perseguiu muito a igreja, e depois o seu substituto, que foi Nero, que foi um grande perseguidor do cristianismo. E dentro deste contexto histórico, o escritor da carta aos Hebreus procura trazer alguns fundamentos para que aqueles cristãos não retrocedessem, não recuassem, porque a tendência nossa diante das perseguições, das lutas, é voltar e retroceder. E o escritor está levantando essa questão. E nós hoje também enfrentamos essa mesma dificuldade diante das opressões, das pressões em que estamos vivendo no mundo. O mundo está todo ele convulsionado, anticristão. Há uma verdadeira revolução anticristã. Então nós vamos orar antes de olharmos aqui o autor da nossa tão grande salvação. Nosso Pai, assim como a tua igreja lá no primeiro século
ela lidava com esta tensão e esta pressão das forças espirituais da maldade. Hoje nós estamos também enfrentando grandes lutas com essas ideologias e estas culturas anticristo, trazendo grande agonia na alma das pessoas. Então eu te peço que tu nos focalize na suficiência de Jesus Cristo como autor de uma tão grande salvação. E fala conosco, edifica a tua igreja, fortalece aqueles que estão na dúvida, estão lutando com dificuldades pessoais e trazes a revelação da suficiência de Cristo. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Então, que salvação é esta que nós temos? Como é que nós podemos enfrentar este mundo tão cheio de reveses? Então, o escritor aos Hebreus, ele está falando que aquele povo judeu tinha muita confiança nos anjos e orava aos anjos e faziam devoções aos anjos, e ele aqui faz uma ênfase muito forte no Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz assim: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que anjos, e de glória e honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Esse é um texto extremamente rico, que nós vemos, em primeiro lugar, que ele foi feito, Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Quando os nossos pais pecaram lá no jardim, havia um anjo que tinha se incorporado numa serpente e que trouxe uma realidade espiritual de autossuficiência para o ser humano. Este anjo poderia ter sido esmagado com a ponta do dedo de Deus. Mas eu tenho sempre falado, em outras oportunidades, inclusive aqui, que meu neto, hoje com 7 anos, que tivesse que lutar com o Mike Tyson naquele tempo, era uma covardia, um mastodonte daquele, um homem forte, lutar com uma criança de 7 anos. Porque é descomunal a desproporção. Da mesma maneira, o Deus Todo-Poderoso derrotar Satanás pelo seu poder seria algo até que a gente poderia dizer de covardia. Mas o que o projeto de Deus mostra? É que ele desce para salvar a humanidade na condição de anjo, na condição de homem, não de anjo. Ele nem luta no campo dos poderes angélicos. Ele vai dizer assim: vemos todavia aquele que, tendo sido feito menor do que os anjos. É aqui que está a grande força do poder de Deus. É que na fraqueza, ele vence aquele que tinha o poder da morte.
O pecado gerou a morte. Diz a Bíblia que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. Mas a morte, ela tem um ser fonte, que é o próprio diabo, o Lúcifer, o anjo de luz caído. E quando Deus vai lutar com essa luta contra Lúcifer, ele não vem na posição de anjo, vem na posição de homem, que é um pouco menor do que os anjos. E nesta posição ele vence na fraqueza. Ele foi crucificado em fraqueza, diz-nos o apóstolo Paulo, mas vive pelo poder de Deus. E nesta fraqueza ele dá o golpe fatal, porque ao receber a questão dos efeitos da morte, ele destrói o poder da morte pela ressurreição. Isto é fantástico. O nosso Salvador, na sua humilhação, se tornando menor do que os anjos e assumindo a posição da morte, ele realiza algo extraordinário. O apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Filipos, ele diz assim: tenham em vocês o mesmo sentimento ou o mesmo despreendimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, na dimensão de Deus, na morfê de Deus, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e, em semelhança de homem, é reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Parece que aqui chegou o fim dele, mas na morte ele mata aquele que tem o poder da morte. Ele vence ao inimigo. A nossa salvação, na humilhação e no sofrimento da morte de Cristo, ela tem um poder que transcende, que vai além da força do pecado. Nós temos um Salvador que é poderoso. Quando ele chegou no limiar da morte, ele pôde nos libertar totalmente. Nós podemos verificar que esta é a nossa verdadeira libertação. Vamos ter uma paradinha e já já a gente volta. Então, o Deus que se encolhe, o Deus que se esvazia, o Deus que toma a dimensão humana, que parece aqui ser o seu fracasso, a sua falta de poder, de força, é exatamente nesse território que ele tem a capacidade de vencer aquele que introduziu no ser humano a grande necessidade de glória, de honra, de poder, de onipotência, aquilo que invade o nosso coração. Nós somos uma raça cheia de vaidades e que precisamos, portanto, de uma libertação. Então, Deus, um Deus vazio, um Deus humilde,
um Deus sem honra, sem, noutra fala que nós fizemos aqui, sem glamour, sem altar, sem passarela, um Deus que não andava em corcel, mas em jumento, um Deus que era qualquer coisa menos Deus para nossa cabeça, pois ali estava o poder da destruição, da demolição do pecado. E quando ele chegou no nível da morte, diz-nos o escritor, diz-nos Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, nas regiões inferiores, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vemos aqui a grande salvação com um projeto inverso do pecado. O pecado, ele quer fazer do homem Deus. A salvação faz de Deus homem. O pecado quer nos manter na exaltação. A salvação nos mantém na humilhação de Deus e para desmontar, para destruir esta arrogância que permeia a nossa existência. Nós somos portadores de algo que precisa ser demovido. E é pela graça e pelo amor que Deus prova a morte por todos nós. Nos diz o apóstolo Paulo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O Senhor provou a morte por você e por mim, porque ele tinha como objetivo destronar o velho homem, o servo do pecado, o dominador que invade a humanidade, que faz com que a política se torne o celeiro da contradição, e diz que está servindo aos homens, mas na verdade estão servindo a si próprios, com essa engrenagem da trapaça, que faz dos artistas verdadeiros deuses ou semideuses, os jogadores de futebol, ídolos e coisas dessa natureza, pastores e padres querendo reverências, todos nós invadidos por uma coisa terrível que é a necessidade de reconhecimento, de aplauso. Nós vemos um Deus encolhido e neste lugar que nós diríamos que foi o fracasso, na verdade é a grande vitória. E ele prova a morte por todos nós. Por quê? Porque eu precisava morrer. E não havia jeito de morrer a não ser por meio de Jesus Cristo. Se o pecado de Adão foi transfundido para a humanidade, ele passou a todos nós, e nós nos tornamos essa raça rebelde, a morte de Jesus Cristo é uma morte compartilhada com todo aquele que crê e recebe os efeitos da sua salvação. E ele sofreu todas essas coisas porque tinha como objetivo nos incluir nesse processo. Quem tinha que morrer? Se o salário do pecado é a morte, é quem pecou. E quem é que pecou? Dentro da lógica que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é você e eu, é a humanidade. E nós tínhamos que morrer. E ele morre uma morte quando nos inclui naquele sacrifício para que nós pudéssemos receber os benefícios da sua ressurreição. É um dos textos que eu mais gosto de pensar, eu tenho ele no meu gabinete,
que é: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu tenho um autor da nossa salvação, da minha salvação, que é poderoso na sua fraqueza, que ele, na sua humildade e humilhação, ele foi exaltado, que por sua graça ele provou a morte por mim para que eu experimentasse a sua morte e a sua ressurreição. Ele foi, em sua humildade, ele não se envergonha de nós. Hebreus capítulo 2, verso 11 e 12, o texto diz claramente: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Olha só, o pacote é bem feito. Em Adão, eu fui incluído, eu estava nele, eu pequei com ele. Em Cristo, Deus, o que santifica e o que são santificados, vem de um só. Deus incorpora tudo e, pelo seu sacrifício, ele nos liberta da dominação do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Eu fui salvo da condenação do pecado mediante a morte de Cristo. Eu estou sendo salvo do poder do pecado mediante a vida de Cristo. E eu serei salvo da presença do pecado quando Cristo vier buscar a sua igreja, o seu povo, para o reino eterno. Então, eu tenho um Salvador que é poderoso, e o grande privilégio é nós depositarmos toda a nossa confiança na suficiência de Jesus Cristo. Você e eu não precisamos ser religiosos, mas precisamos ser feitos filhos de Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Fica aqui o meu abraço de sempre, de coração para coração, e eu espero vê-lo no próximo programa, se assim o Senhor permitir, e até lá, de coração para coração.